dia a todos, nós somos do grupo da professora Luciana Neder e o nosso seminário é sobre nódulos tireoidianos. Os discentes são Carlos Eduardo, Davi Gonçalves, Gabriela Renata, Caroline Orives, Lucas de Mello, Misael Fernandes e Thiago Vinícius. Nós dividimos a nossa apresentação em 8 partes, começando por conceito, seguindo para epidemiologia, fatores de risco, fisiopatologia, diagnóstico, classificação, tratamento e, por fim, as nossas referências. Então, agora falando sobre a conceitualização dos nódulos tireoidianos. Nós vamos ter que os nódulos tireoidianos são lesões bem circunscritas no parênquima da tireoide, que podem ser únicas ou múltiplas, sólidas ou císticas. Anatomicamente, elas vão representar alterações focais na arquitetura normal da glândula. Do ponto de vista fisiopatológico, surgem principalmente por 3 mecanismos: a hiperplasia focal, ou seja, um crescimento excessivo das células tireoidianas, a degeneração cística, ou seja, a formação de cavidades líquidas, ou, em menor proporção, por neoplasias benignas ou malignas. É importante destacar que a presença de um nódulo não vai significar uma doença. A maioria vai manter a função tireoidiana normal, que são achados incidentais. Apenas em casos específicos podem estar associados a distúrbios como o hipertireoidismo ou hipotireoidismo. E do ponto de vista histológico, nós podemos classificá-los, os nódulos, como os oncoloides, que são os mais coloides, como são os mais comuns, foliculares, inflamatórios ou neoplásicos. Essa diferenciação vai ser crucial para poder determinar a relevância clínica desse achado. Agora, falando da epidemiologia, nós vamos ter que a identificação dos nódulos tireoidianos vai depender muito do método diagnóstico utilizado. Enquanto exames físicos por palpação conseguem detectar apenas de 4 a 7% dos casos, a ultrassonografia vai revelar uma realidade muito diferente, porque nós vamos encontrar nódulos em 19 a 68% dos adultos, especialmente nas mulheres e nos idosos. Isso acontece porque a maioria desses nódulos é assintomática e acaba sendo descoberta por acaso durante exames de imagem solicitados por outros motivos. Quando analisamos a distribuição desses nódulos na população, nós vemos uma clara predominância no sexo feminino, sendo 3 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. Além disso, a prevalência aumenta significativamente com a idade, atingindo um pico entre 60 e 70 anos, quando mais de 60% das pessoas podem apresentar nódulos tireoidianos em alguns estudos. E quando nós falamos dos nódulos tireoidianos, uma das principais preocupações clínicas é o risco da malignidade. Então, os estudos mostram que entre 5 a 15% de todos os nódulos tireoidianos podem ser malignos, mas é importante destacar que essa porcentagem vai variar significativamente conforme os fatores de risco individuais. Existe uma diferença importante entre os sexos. Enquanto as mulheres a taxa de malignidade gira em torno de 7 a 10%, nos homens esse risco sobe para 12% a 15%. Então, ou seja, embora os nódulos sejam 3 vezes mais frequente nas mulheres, quando são presentes em homens, ele tem um risco relativo maior de serem cancerígenos. Agora eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco para o desenvolvimento dos nódulos. Antes de passar para os fatores em si, é importante destacar que a formação desses nódulos tireoidianos é o resultado da interação de diversos fatores. Assim, é difícil imputar apenas um deles como responsável pela formação desses nódulos. Esses fatores de risco eles podem ser genéticos, ambientais, metabólicos, imunológicos ou hormonais. No que se relaciona aos fatores de risco não modificáveis, temos que as mulheres apresentam uma prevalência 4 vezes maior de desenvolver esses nódulos. Também temos que a idade avançada e o histórico familiar de doenças tireoidianas e de polipose adenomatosa familiar também constituem fatores de risco, além dos antecedentes e hábitos, como a exposição à radiação na região cervical durante a infância, as doenças autoimunes da tireoide, como por exemplo a tireoidite de Hashimoto, na qual essas condições elas vão promover a inflamação crônica, e remodelamento tecidual, que vão acabar contribuindo para essa formação nodular, e também o tabagismo crônico, no qual um de seus metabólitos, o tiocianato, ele vai interferir no metabolismo do iodo, fazendo com que tenha um aumento do TSH e estímulo à produção nodular. Também atuam fatores de crescimento metabólicos e hormonais. Em relação aos fatores de risco metabólicos e hormonais, nós temos que a obesidade, a diabetes mellitus tipo 2 e a resistência à insulina vão fazer com que tenha uma elevação das adipocinas e da insulina circulante, as quais elas vão acabar atuando como fatores de crescimento dos folículos tireoidianos, contribuindo para o processo de hiperplasia e formação dos nódulos. Em relação aos fatores de risco metabólicos, agora em relação aos fatores de risco metabólicos e hormonais, tem-se que a obesidade, a diabetes mellitus tipo 2
E a resistência à insulina, elas vão fazer com que tenha uma elevação das adipocinas e da insulina circulante, as quais vão atuar como fatores de crescimento dos folículos, contribuindo para o processo de hiperplasia. Além disso, a ingestão inadequada de iodo, em deficiência ou excesso também vai fazer com que tenha esse estímulo à formação de nódulos. Agora, falando dos fatores de risco para malignidade, nós temos que os nódulos categorizados por Bethesda 5 ou 6 na punção aspirativa por agulha fina, o PAAF, e também classificados no TIRADS como 4C ou superior, ou quais o TSH foi detectado como elevado nos exames laboratoriais e que possui histórico familiar de carcinoma de tireoide, constitui esses riscos para malignidade. Agora que nós entendemos as populações que estão mais em risco com as nodulações, nós vamos entender por que elas acontecem e como isso pode evoluir para um potencial oncogênico, além de entender um pouco desse quadro na gestação em si. Então, tudo começa no fisiológico com o estímulo da tireoide, na maioria das vezes pelo TSH, que ativa a via da adenilato ciclase, responsável por converter ATP em AMP cíclico, que ativa a proteína quinase A dependente de AMP cíclico, que por fim fosforila o fator nuclear CREB, responsável por transcrição de genes que culminam com uma proliferação celular. E isso aqui é fisiológico, isso acontece naturalmente e não representa uma doença em si. Mas o potencial da doença está aqui, nas mutações genéticas principalmente, sumariamente. Ou seja, existe uma segunda via chamada Ras-Raf-Mek-ERK, que ela é responsável por proliferação celular, síntese de proteínas e uma resposta anti-apoptótica pela sobrevivência das células. Então tudo começa com um fator de crescimento, que pode ser o TSH ou então a gonadotrofina coriônica humana, que ela se liga a um receptor. E esse receptor, basicamente, de tirosina quinase, ele ativa uma proteína B chamada Ras, que ativa uma série de proteínas responsáveis, basicamente, por esse dito, desse resultado final. E uma das mutações mais conhecidas é da V600E, responsável, basicamente, pela fosforilação contínua da proteína BRAF, em que ela fica constantemente ativada, constantemente ativando a proliferação celular, a síntese de proteínas e a resposta anti-apoptótica. Um segundo exemplo seria basicamente a mutação do próprio receptor, o RET-PTC, que é o nome da mutação, em que basicamente essa via fica constantemente ativada, independentemente da presença ou da ausência de um fator de crescimento, culminando em proliferação celular, síntese de proteínas e uma resposta anti-apoptótica. E por fim, é legal a gente entender basicamente os efeitos disso na gestação e que vem da gestação inclusive, A gonadotrofina coriônica humana, pela sua similaridade com o TSH, pela sua solubilidade alfa e pelos próprios receptores serem semelhantes, ativam essa resposta de proliferação, síntese e antipoptose. E existe, além disso, um fator que é a imunossupressão, Nas mulheres, basicamente, por conta da gestação, do DNA paterno, é preciso uma imunossupressão inerente que pode contribuir para esse fator pró-tumoral. Além disso, existe o estrogênio na mulher em abundância, que no citoplasma das células ativa os elementos responsivos de estrogênio, que basicamente fazem com que o ciclo celular aconteça mais rápido. A célula migra de G1 para S com mais rapidez, ou seja, com um menor controle, digamos assim. E além disso, o estrogênio é responsável basicamente por uma proliferação do endotélio vascular, alimentando mais essa tireoide, fazendo com que ela seja mais metabolicamente ativa. E, no caso, seria basicamente essa o diferencial, Olá, meu nome é Caroline e eu vou falar sobre o diagnóstico de nódulos tireoidianos. Primeiramente, deve ser feita uma boa anamnese e nela deve ser investigados os fatores de risco para a malignidade de câncer de tireoide, que podem incluir, nódulos de crescimento rápido, o histórico familiar de câncer de tireoide na família, idade menor que 20 anos ou maior que 60 anos, o paciente ser do sexo masculino, apresentação de disfagia, que é a dificuldade para deglutir, ou disfonia, que seria relacionada à rouquidão. Deve ser atentado também para sintomas que estão relacionados à função tiroidiana, no caso do hipotiroidismo, cansaço, pele seca, constipação, intolerância ao frio, ganho de peso, principalmente o ganho de peso com apetite reduzido. No caso do hipertiroidismo, seriam os sintomas opostos, como ansiedade, intolerância ao calor, perda de peso e hipermotilidade intestinal. No caso do exame físico, deve ser feita uma análise atenta à questão dos nódulos, principalmente sobre a quantificação deles, a localização, tamanho, consistência, se há sensibilidade à dor ou não. Deve ser também feita uma palpação
das outras estruturas do pescoço, como os linfonodos, principalmente na pesquisa de linfadenopatias cervicais. Vale lembrar que a consistência endurecida ou aderência dos nódulos às estruturas mais profundas, às estruturas adjacentes a eles, sugere malignidade. Outra questão também importante é frisar que os nódulos nem sempre serão palpados no exame físico, já que para eles serem palpados, eles precisam ter um tamanho ali maior que 1 centímetro. No exame físico, deve-se também atentar aos achados sistêmicos que vão indicar hipotiroidismo e hipertiroidismo. No caso do hipotiroidismo, bradicardia, alopecia, edema, a face mixedematosa, e também pode ser constatado reflexos tendíneos lentos. No hipertiroidismo, pode ser percebido taquicardia, tremores finos, pele quente, miopatia e a exoftalmia também, que seria os olhos esbugalhados. Os achados especiais podem incluir o sinal de Piverton, que é um sinal característico de bócio mergulhante quando há congestão facial, uma hiperemia facial após elevação dos braços. Sobre os exames laboratoriais, deve-se fazer uma investigação dos hormônios tiroidianos. Se o hormônio TSH der menor que os limites de referência, indica-se hipertiroidismo e deve-se investigar nódulo tóxico através do exame de cintilografia. Caso o TSH dê elevado acima dos valores de referência, pode ser diagnosticado um hipotiroidismo e deve-se dosar os anticorpos antiperoxidase e antitireoglobulina. E caso o TSH apresente normal, deve-se investigar a possibilidade de malignidade. Outros exames que podem ser sugestivos e devem ser utilizados pode ser a calcitonina sérica, no caso de pesquisa de carcinoma medular, e pode ser feita uma avaliação cardíaca nos idosos, principalmente naqueles que têm um TSH muito reduzido, pois podem indicar risco de fibrilação atrial. Na parte do diagnóstico complementar, nós temos alguns exames que vão nos servir ali como ajuda, né, para a questão do diagnóstico em si. E aqui nós temos o primeiro exame, que é o PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina. Esse aqui é o principal exame que vai ser utilizado para diferenciar essa questão se os nódulos eles são benignos ou se são malignos. E esse exame ele tem uma alta sensibilidade, especificidade, pode chegar até 90%. Ele vai ser indicado mais para aqueles nódulos que têm um tamanho superior a 1 centímetro, mas em alguns casos eles podem ser recomendados também para aqueles nódulos que possuem características suspeitas que foram evidentes ali na ultrassonografia. Então o procedimento ele é basicamente simples, né, com baixo risco e ele apresenta poucas complicações. Então o material ele vai ser coletado e vai ser analisado histologicamente e ele vai ser classificado ou como benigno indeterminado, suspeito ou até mesmo como maligno. Então no outro exame que nós temos aqui logo abaixo, nós temos a cintilografia. Então, a cintilografia ela vai ser mais indicada quando o TSH ele está suprimido. Então, a gente vai verificar se esse nódulo ele está hiperfuncionante, se há a presença também de nódulos quentes, que costumam ser benignos, enquanto também tem a presença de nódulos frios que não captam esses radioisótopos, que representam cerca de 90% dos casos. E tem também a questão do risco de malignidade também em torno de 10%. Já no exame da ultrassonografia com Doppler, ele é um exame inicial e ele é mais utilizado por não ser tão invasivo. Então, a sensibilidade ela gira em torno de 95% e ele consegue identificar nódulos pequenos, a partir de 3 milímetros ali, ele já consegue identificar. Então, o Doppler ele vai ajudar a avaliar essa questão também da vascularização daquela região. Então, os achados como nódulos sólidos, hipoecogênicos, microcalcificações, margens irregulares e a questão da vascularização, como eu já havia dito, eles são predominantemente aumentados na suspeita de câncer. Então, além de permitir avaliar os linfonodos cervicais, também suspeitos que estão englobados nessa situação, nessa região. Na parte da tomografia computadorizada, esse exame é mais utilizado para avaliar a extensão do tumor. Então, especialmente a questão dos carcinomas anaplásicos, que eles vão invadir o mediastino, esse exame ele vai ser utilizado para investigar também a questão dos bócios intratorácicos subesternais, e ele vai mostrar bem o envolvimento dessas estruturas que estão ali ao redor, ou seja, adjacentes, embora não diferencie com tanta precisão a questão da malignidade, ou se é benigno, né, ou se é maligno. E nós temos também a questão da ressonância magnética, ela também é utilizada mais para avaliar a extensão dos bócios volumosos e identificar essa questão de metástases ósseas, como no caso do carcinoma folicular. E ela não distingue bem essa questão da malignidade também e da benignidade. Falando agora da classificação dos nódulos tiroidianos,
nós temos que o bócio é uma condição em que reflete no aumento da glândula tireoide, além do volume usual de 10 a 18 ml, tendo uma variação entre homens e mulheres, da glândula tireoide. Então, ele pode se dar às custas de um bócio simples, que é o caso do crescimento da glândula tireoide de modo mais homogêneo e estimulado principalmente pela deficiência de iodo, ou pelas doenças nodulares, que podem se expressar de modo único, com a formação de um nódulo único, no caso do adenoma, que na grande maioria dos casos se trata de um adenoma tóxico, ou seja, ele é hiperfuncionante e secreta hormônios tiroidianos, ou de um bócio multinodular, que pode ser atóxico no caso em que as células do nódulo não são hiperfuncionantes e, portanto, não tem uma produção exacerbada de hormônios tiroidianos, ou tóxico quando essa produção é aumentada, podendo gerar casos de tirotoxicose leve. Essas formações nodulares, elas podem ser benignas, como as citadas anteriormente, ou malignas, no caso do câncer folicular, papilífero e anaplásico, que afetam as células foliculares da tireoide, sendo o anaplásico um tipo mais agressivo, por ser pouco diferenciado, que afeta no seu diagnóstico, prognóstico e o tratamento ele não é muito responsivo ao tratamento. Já o câncer papilífero corresponde ao o principal tipo de câncer da tireoide, chegando a quase 90% dos casos, e, portanto, ele tem um melhor prognóstico, maiores chances de tratamento e também de diagnóstico. Existe também o câncer medular da tireoide, que afeta as células C, que são responsáveis pela produção de calcitonina na tireoide. Então, é o panorama geral, né, dos tipos de doenças nodulares que vão afetar a tireoide. Bom, chegando aqui no tratamento, o tratamento dos nódulos tireoidianos ele vai passar por algumas condutas e a conduta inicial vai ser a avaliação da TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Se o TSH for baixo, você vai pensar em um nódulo hiperfuncionante, que são os nódulos quentes, e se for muito alto, você vai pensar em suspeita de malignidade ou em doença autoimune. Aí você vai ter também que fazer uma ultrassonografia, que vai ser muito importante, para depois utilizar o T-RADS para avaliar o risco desse nódulo tireoidiano e aí definir de fato o tratamento. No caso do T-RADS, ele vai avaliar principalmente margem irregular é uma condição ruim, a ecogenicidade, se for hipoecogênico, é ruim, e a calcificação, se tiver microcalcificação, também vai ser ruim. Aí, você tendo algumas suspeitas, você vai indicar a PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina, e a partir disso, você vai fazer o tratamento. E o tratamento ele vai ser escalonado, vai depender muito do risco que você observou. Se você tiver um baixo risco, você vai tratar inicialmente com vigilância. Então, você vai fazer um acompanhamento periódico ao paciente. Se o risco for intermediário, ou mesmo após o T-RADS e a PAF, você não tiver ainda um diagnóstico altamente suspeito, você vai fazer uma cirurgia diagnóstica. E em caso de alto risco ou de câncer confirmado, o mais adequado é uma tireoidectomia total ou parcial, dependendo do caso. Outras opções de tratamento vão ser o iodo radioativo, que vai ser utilizado principalmente para nódulo hiperfuncionante, que são os nódulos quentes. O metimazol, que vai ser utilizado principalmente no controle do hipertireoidismo, mas aqui cabe a ressalva que tem que tomar bastante cuidado, porque o metimazol ele vai ser hepatotóxico, então a longo prazo ele vai causar danos ao fígado. E as queridinhas, atualmente, a tendência vão ser as técnicas minimamente invasivas, como a ARF, o IPE e a embolização arterial. Então, a ablação por radiofrequência ela vai ser utilizada mais para nódulos grandes e sólidos. A injeção percutânea do etanol vai ser utilizada mais para nódulos pequenos e a embolização arterial também para nódulos grandes, a fim de diminuir esses nódulos. Essas são as nossas referências.
Obrigado.